Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Peixe Sofia. O nosso tema de hoje é sobre as criaturas mecânicas. Analisando todos os temas que trouxemos aqui, falamos da lei da ação e reação, do mundo das relações e a lei do pêndulo. E a gente nota que estamos nessa mecanicidade. O que seriam essas criaturas mecânicas? Então, Amanda, criaturas mecânicas, a gente entende, até dá para trazer para um contexto de máquinas, né? Máquina, ela repete um processo incessante a cada tempo que a gente utiliza ela. Então, essas criaturas mecânicas são as pessoas, vamos colocar aqui no cotidiano, que repetem ações, desde o acordar, do se movimentar para o trabalho, voltar, comer, dormir. E todo o existir dessa pessoa acaba sendo uma repetição incessante de ações e reações. A gente pegar no macro até são questões de existências que se repetem de Uhum, forma muitas vezes até igual e similar, que pessoas até têm a questão do déjà vu, de algo que, meu, parece que já aconteceu. Isso são repetições. uhum, Então, dentro desse contexto, a gente observa no dia a dia quanta coisa repetimos como máquinas, coisas que com consciência não faríamos, porque aí deixaríamos de ser máquina. Como você colocou, a questão de ação e reação, a lei do pêndulo, toda essa engrenagem que é sustentada nessa roda do samsara, que é essa roda da vida que a gente fala, é uma máquina de uhum, tamanho macro que acontece e fica girando a todo tempo e nós, como criaturas mecânicas sem consciência, ficamos repetindo processos, como um formigueiro uhum, fazendo todo esse translado de ir atrás de alimentos, fazer a sustentação disso e daquilo, trabalhando para se aposentar, ou enfim, trabalhando no dia de semana para descansar no fim de semana, uhum. acordando e dormindo, comendo e tendo fome, sempre repetindo à mercê da natureza, nunca livre dessa engrenagem. Sim. Esse é o ponto, então, que se fala dessa criatura mecânica, seria esse o fato. E uma das coisas assim que para mim mais evidenciou todo esse processo aí de uma mecanicidade dentro da criação em si foi o fato da queda de Adão e Eva, que, claro, um olhar simbólico foi colocado na Bíblia lá que a Eva, né, no entanto, foi instigada a comer uma maçã, que a partir, né, do momento que ela experimentasse essa maçã, né, abririam seus olhos e eles poderiam ser deuses. E é claro, diante daquele simbolismo todo ali, a gente sabe que é uma questão sexual, né, que é um tema que nós apresentaremos em breve aqui no nosso canal, aonde aquela serpente ela representa esse desejo, instigando algo, aonde essa maçã ela representa o sexo. Ou seja, foi diante do ato sexual que Adão e Eva foram expulsos, ou seja, eles entraram na ação e reação e aconteceu a queda. E essa queda, quando aconteceu, é claro que eles continuaram a repetir, dentro de um contexto do tema aqui, a reproduzir aquele mesmo ato. Foi criando essa mecanicidade. E, assim como todos nós estamos aqui, nós viemos através do quê? De um ato também sexual. Então nós vivemos fazendo o quê? Reproduzindo os mesmos erros. Uhum. E por quê? Porque nós não temos ainda realmente o porquê do sexo, né? Que é algo que nós vamos analisar aí, como já citei em outro episódio, que a gente precisa parar de reproduzir desejos, reproduzir esse prazer inconsciente, porque é esse prazer inconsciente que nos deixa sujeitos aqui mecânicos. Uhum. E em algum momento nós temos que parar de reproduzir aqui. Porque o próprio Freud, ele, dentro da literatura dele, ele traz o id. E o id, ele coloca muito bem colocado que ele é um reprodutor de conteúdo. E por que que nós continuamos reproduzindo o mesmo conteúdo? Reproduzindo, nesse contexto da criação, reproduzindo pessoas.
Mas por que eu estou fazendo isso? Porque é mecânico. Uhum. Então as coisas vão acontecendo. E num contexto até do dia a dia, nós erramos, fizemos alguma coisa errada. E por que nós continuamos reproduzindo esses mesmos erros? Porque nós não aprendemos ainda. Então, até quando nós vamos continuar dentro dessa mecanicidade enquanto nós não aprendemos o porquê que nós realmente estamos aqui? É até importante essa questão de a gente analisar desde Adão e Eva, né, que vem se reproduzindo, mas olhemos para os nossos pais, nossos avós, bisavós, a gente repete histórias, né? É um repetidor de conteúdo, como você citou, porque está repetindo. Enquanto não mudar, vai ser tudo igual. A gente olha, né, quando falece alguém da família, avô, pai, olha que ele acabou aquele ciclo ali, mas eu vou repetir esse mesmo ciclo dele se eu não tiver uma consciência. Uhum. Se eu não conseguir sair dessa engrenagem, eu vou repetir isso ali, eu vou ficar incessantemente dentro dessa repetição. Então, ao ponto de que analisa o que vem a ser, né, dentro do nosso social, crescer, nasci, através do sexo. Todo mundo que está aqui, seja o que for, qualquer questão que esteja, é através da energia sexual que está aqui. Vai crescer sendo orientados pelos nossos pais, que estão nessa engrenagem, a fazer o que? Um processo de crescimento, se unir a uma pessoa, ter trabalho, ter tudo isso, chegar a um ponto de estar estável financeiramente, ter uma casa, família, envelhecer, se aposentar, morrer. E é só isso, não tem mais nada. Isso é uma máquina, isso é uma mecânica usando, né, a própria natureza usando essa mecânica para se alimentar de nós mesmos. Quando você percebe isso tudo, através de todas essas práticas que a gente trouxe aqui, a gente começa a deixar de ser má. Começa a elaborar essa questão através da consciência e não seguir esses mesmos passos. E não deixar nossos filhos seguir esses passos. Começar a deixar eles livres. Sim. Porque senão você vai colocar eles nos mesmos trilhos, falando que tem que fazer assim assado. Não. Vai despertar a consciência em você e colocar essa consciência neles para que eles não entrem nesses trilhos, nessa Sim. mecânica. Aí você começa a abrir e sair dessa engrenagem toda e deixa de ser máquina. Porque observe bem a humanidade toda, é uma máquina. A maquinaria perfeita fazendo todo um processo através de incessantes desejos e tudo mais. E a natureza coloca, né, que tem um ganho, seja ele através do dinheiro que traz mais desejo, e assim movimenta todo esse ciclo sempre para ela mesma se alimentar. Existe um filme chamado Jesus de Nazaré. Nesse filme tem uma parte em que perguntam para Jesus Cristo quais eram as boas novas que ele estava trazendo. E ele falou: as boas novas que eu trago é que o cativeiro acabou. E um dos personagens pergunta assim: mas que cativeiro? Não existe cativeiro nenhum. E claro, qual cativeiro que Cristo traz? O cativeiro que o próprio pensamento cria. Porque se eu me empenho em um determinado projeto, e eu vou enfatizar isso que já foi trazido em outros momentos, eu me empenho em um projeto, em alguma coisa que não conflui para o ser. Eu vou engendrar algo, eu vou construir algo. E aquilo ali eu preciso ficar alimentando. Sim. Por exemplo, eu vou fazer algo que é tão somente material, que não teria necessidade de fazer. Então, vai o meu tempo, vai o meu empenho, vai o sustento que eu tenho que trazer para aquilo que eu estou fazendo. E o que isso vai exigir de mim? Que eu vá reproduzindo, que eu vá sustentando, que eu vá repetindo comportamentos em relação àquilo. Daqui a pouco eu não consigo sustentar aquilo, eu tenho que fazer outras coisas para que eu possa sustentar aquilo que eu estou fazendo. Exato. E isso vai criando tantos outros problemas, onde eu vou entrando justamente nessa mecanicidade e eu esqueci de mim. Eu esqueci, melhor dizendo, esqueci de Deus. Mas não olhando um Deus externo, olhando um Deus interno, que é o real motivo de nós estarmos aqui. Porque senão nós passamos tão somente a sermos servidores da natureza, que é o nascer, crescer, reproduzir e morrer, e
mais uma vez, além de todas as existências anteriores, aí que vem esses déjà vus mencionados pelo Sidney, porque são somente repetições dessa ou de outras passagens que aqui nós tivemos, que no momento impressionam, mas a gente precisa compreender o que está acontecendo ali, por que eu estou tendo essa sensação de repetição, para que eu possa ter esse entendimento e ver o que eu preciso aí, inclusive, fazer diferente. Porque senão só vou reproduzir coisas, e esse reproduzir vai exigir o que de mim? Energia. Essa energia do robô, né, da criatura mecânica, no nosso caso, são desses 5 centros, do qual a gente já teve um episódio, que eu vou malgastar, vou desgastar essa energia, e aí acabou todo um trabalho. Passou todo o ano, né, chegou uma determinada época, outubro, setembro, enfim, e nossa, como o tempo passou, como o ano passou. Porque eu fugi totalmente do centro de gravidade permanente na consciência, que nós já mencionamos, e fiquei mecânico. Encarnei, incorporei todos esses pensamentos. Sim, porque você colocou dessa forma que a natureza em si, quando você não tem uma consciência regente, você é um animal, né? E se você observar o animal, o vegetal, o mineral, eles simplesmente atuam como criaturas movimentando essa máquina. Então, enquanto não tiver uma consciência nessa regência, não se transformar em homem verdadeiro, a gente vai ser essa máquina, né, por falta de consciência animal ainda, né? É com o racional, mas animal, aonde vai só repetir o que a natureza pede. Aquele que vai contra essa natureza, mas não contra na rebeldia de você, não, é contra que você faz o processo inverso da evolução em evolução e faz uma revolução. Aí você deixa de ser um simples animal, né? Começa a ter um destino nas suas mãos, né? Não é à mercê de um destino, de uma maquinaria. Sim. Aí você, com consciência, você traça a tua história da forma que você mesmo escreve ela. Exato. Porque daí você para de alimentar isso, né? Você para de criar mais coisas e volta para si. Exato. Então a gente pode dizer que a gente age como criaturas mecânicas porque tá fazendo essas repetições? Vem fazendo essas repetições? Exatamente. Nós somos ou melhor, estamos vivendo no reino humano. Isso não quer dizer que nós sejamos pessoas conscientes, né? Como algumas pessoas às vezes trazem, o ser humano ele é um animal racional, e esse racional eles trazem como uma consciência. Daí, claro, a gente percebe que não é só isso. Porque o ser humano é algo além disso tudo do humano. E o animal, ele, mesmo, né, colocando dessa forma que ele não é racional, claro que ele é racional, ele é inteligente. Assim como nós, como humanos, também somos inteligentes. E voltando aos reinos, então tem o mineral que ele vai evoluir dentro daquele reino dele, o vegetal vai evoluir dentro daquele reino dele, e o animal também vai evoluir. Agora, quando chega no reino humano, nós evoluímos até certo ponto. Que além desse ponto, daí nós temos que fazer uma revolução. Essa revolução, claro, ela está relacionada com todo esse trabalho que nós fazemos aqui de eliminação dos pensamentos, que é os reinos anteriores. Por quê? Porque são ainda essas criaturas mecânicas que nós estamos estudando aqui. Aí quando nós damos esse passo a mais, aí nós nos tornamos esse ser humano. Porque o ser humano ele não rouba, ele não mata, ele não maltrata. O humano, pelo fato dele ainda estar com esse reino animal, ele ainda é agressivo. Ele luta pela sobrevivência. E essa conotação que se traz hoje de uma evolução, que as pessoas falam, não, o humano ele está evoluído, até colocam como ser humano. Não, não. Essa evolução que eles colocam é tecnológica. Nossa, como está evoluído? Não, não está. Nós criamos ferramentas para nos deixar ainda mais mecânicos. Tão Seria mecânico metido. quanto, né?
E por que que nós estamos mais mecânicos? Porque se nós voltar, até o Lincoln trouxe ali o filme de Jesus de Nazaré, né? Até nesse filme mostra o que toda uma vivência de conflitos e guerras acontecendo, né? Em 2024 anos atrás, se for pegar naquela época lá, talvez 2000 anos, né? Dependendo da idade de Jesus, mas mostra o que? Conflitos, coisas relacionadas aí a essa parte psicológica. Melhorou alguma coisa? Não, continua a mesma coisa. Nós continuamos ainda lutando com Sim. as mesmas palavras, com as mesmas ações e reagindo da mesma forma. E se Jesus, lá naquela época, como era um ser realmente revolucionário no sentido consciência, ele queria o quê? Que as pessoas saíssem desse cativeiro, como o Lincoln colocou, ou seja, dessas ações e reações, que eles entendessem, melhor compreendessem tudo isso e saíssem. Que se ele fosse realmente trazer algo tecnológico, ele tinha inventado lá o computador naquela época, tinha inventado foguetes, tinha inventado muita coisa. E ele, isso aí para ele é uma degeneração no sentido psicológico. E ele trouxe o quê? Realmente essa consciência, ó, tem que ter consciência. Uhum. E é isso que a gente precisa fazer, né? Um super esforço aqui e sair dessa mecanicidade. É, porque se realmente essa salvação, né, tivesse, né, nesse externo, a gente nem tava mais aqui. Então, tipo, realmente é olhar pra dentro, né, que é aqui que tá todo esse ajuste que tem que ser feito. Sim. E quais são as principais criaturas mecânicas do nosso cotidiano? Aí depende do contexto de cada pessoa, de cada situação. Mas a gente pode explorar isso melhor naquilo que o Aracides colocou no início da fala dele, quando ele ligou a essa reprodução, essa questão sexual. E isso está estreitamente ligado com os 7 pecados. As criaturas mecânicas, elas vão surgir, ou seja, quem são essas criaturas mecânicas senão nós mesmos quando incorporamos esses egos e as ideias que eles vão trazendo, de que eu tenho que tão somente trabalhar, de que eu tenho que estar atrelado a questões sexuais, e eu vou entrando nisso e vou vivendo. Então, de maneira geral, é a vivência de cada qual. Aquele que vive uma vida violenta, as criaturas mecânicas dele, os robôs dentro dele, são os robôs da guerra, da briga. A vida dele vai ser uma guerra. Ele vai se alimentar disso. Aquele que é luxurioso, as criaturas mecânicas vão estar atreladas a todos os conteúdos relacionados ao sexo e os atos dele também. Por isso que realmente depende de cada um, mas nos 7 pecados a gente consegue ter um discernimento melhor em relação a isso. E até, Lincoln, pegando isso que você trouxe, principalmente algo relacionado aí a uma forma específica à reprodução, porque é uma coisa assim que eu me pergunto, vai parar onde tudo isso? Se continuar reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Claro, se for perguntar para uma pessoa aí que é humanitário nesse sentido, nossa, tem que cuidar de todo mundo, tem que encher o mundo e só que a gente percebe aí pelas consequências que hoje a gente vê de guerras e muita degeneração, principalmente de cunho sexual, que o mundo realmente ele está se auto-crucificando. Por quê? Porque em breve a própria reprodução não vai existir mais. E se a gente olhar para esse contexto que vai crescer, crescer, tá, mas que com um objetivo toda essa gente. Então, se voltarmos lá no início, como eu falei da queda de Adão e Eva, que foi o pecado original que gerou tudo isso, foi uma perda de energia, agora nós temos que fazer o quê? Devolver essa energia. Mas de que forma? De uma forma consciente. E como a gente pode sair dessa engrenagem, né, mecanicista? Até de início, você falou, Amanda, ali sobre né, os temas que nós viemos estudando. Você falou sobre a,
o mundo das relações, falou da lei da ação e reação, da lei do pêndulo. Então, são o quê? Formas da gente analisar essas repetições que nós estamos reproduzindo. Eu vou pegar até um professor, por exemplo, que é uma coisa bem interessante de se analisar. Porque um professor, por exemplo, que ensina geografia, ele vai repetir todo ano aquela geografia para as crianças. A não ser que mude alguma coisa, o nome de uma cidade, um país, mas a história ela continua sendo aquilo. Esse é um que a gente chama de um reprodutor de conteúdo, fica reproduzindo. E nós, né, no caso eu trouxe esse exemplo do professor, mas nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos durante os dias repetindo as mesmas histórias, as mesmas palavras, Sim. reagindo ou agindo da mesma forma. Aí que nós temos que começar a eliminar essas engrenagens que fazem o movimento dessa roda. E quem que são essas engrenagens? Essas criaturas mecânicas que são os próprios pensamentos. Por quê? Porque nós criamos um pensamento com um propósito inconsciente, mas ele tem um objetivo. Que é o quê? Diante de uma ação desejosa, eu agi, criei, e ele veio para esse mundo, né, psicológico para fazer aquela missão dele. Ele tem que fazer aquilo. E enquanto eu não elimino, ele vai continuar reproduzindo aquilo. Ele conseguiu, é como nós até falamos em outro momento. Se eu estou com fome, esse é o dentro da engrenagem. Ele vai buscar o quê? O vão da engrenagem para se alimentar. Aí ele se alimentou. Agora ele está satisfeito. Mas vai dar fome novamente. Eu estou com sede. Bebo água. Eu estou com sono. Eu durmo. E assim a roda gira. E nós temos que fazer o quê? Compreender o porquê dessas repetições. O porquê que, nesse contexto psicológico, por que as pessoas continuam ainda me cobrando as coisas? Não, porque eu não aprendi ainda. Por que eu preciso estar repetindo de ano, por exemplo, na escola se eu reprovo? Porque eu não aprendi ainda. É, isso a gente traz dentro da questão a linguagem que o Horácio até colocou e o que a gente vem falando aqui, porque quem é o mecânico é o pensamento. Então a forma de sair é extinguindo o pensamento. É a única forma de você deixar de ser mecânico, porque enquanto ser pensante, a gente é mecânico. E não tem outro jeito, porque como o Horácio falou, é um repetidor de conteúdo, vai ficar repetindo e reproduzindo isso aí, alimentando o que já tem. Então, a saída a gente já veio trazendo desde o início, que é autoobservação e eliminação da maquinaria interna, porque eles fazem essa engrenagem girar. E aí a gente começa a entender isso tudo e deixa de ser máquina, senão não tem outro jeito. Hoje a gente vê aí toda a questão, né, dos nossos meios de comunicação, todo mundo ensinando a como ser milionário, como você ter dinheiro, como construir sua casa, conseguir ter a tua aposentadoria. É só questões atrelado a isso, como se Legal. isso fosse o todo, né? Mas se fosse, esses humanos que têm muito dinheiro já estariam prontos. Não precisava se preocupar com mais nada, só que eles ainda querem sair até desse mundo porque não basta. Eles estão alimentando e essa maquinaria pede mais e mais e mais. Então a gente vai vendo que tudo isso é uma ilusão. E o que que é isso? É identificação. Porque quer ter o que? O prazer, o poder, o domínio e está sempre acima um do outro. Essa é a engrenagem. E essa engrenagem não vai dizer, ah, isso é ruim ou bom. Não. Está perfeito. O mundo, ele tem essa engrenagem, ela funciona essa engrenagem, mas quem tem que sair dela somos nós. Porque eles estão fazendo o papel deles. Esse papel de ficar o agricultor plantando para que nós tenhamos na nossa mesa comida, e o dinheiro vá para ele, que ele cumpre o que o desejo dele quer, e tenha mais vontade de produzir mais, e as empresas, fábricas, tudo isso para funcionar toda essa maquinaria que a gente vê. E a gente percebendo isso tudo, não é que eu vou deixar agora, eu vou. Não, não quero saber. Não, você vive no meio. Precisa comer, vai lá e come. Precisa beber, vai lá e bebe. Precisa trabalhar, vai e trabalha. Até você ir conseguindo pouco a pouco, vindo para esse centro dessa consciência que a gente colocou, permanente. Aí você vai saindo pouco a pouco dessa engrenagem com conhecimento, com sabedoria, dentro de uma revolução.
É que a gente pode até, né, se perguntar assim, como eu sei que eu sou uma criatura mecânica, né? Quando realmente você está pensando e não está nesse centro. Exato. É a forma mais fácil de você ir saindo de tudo isso. De você analisar que você está pensando e isso está tirando você de tudo, do todo o seu objetivo, o seu foco. Enfim, porque a gente cria mais objetivos externos do que internamente Sim, e quer fazer tudo isso o mais rápido possível. sim. E basta você olhar, tipo, no nosso dia a dia, a gente tem relação, né, no mundo das relações com muitas pessoas, a Sim. todo tempo. Então, pessoal, amanhã, segunda-feira, vamos supor, tem que trabalhar. Beleza, você vai. Daqui a pouco vai chegar a sexta-feira, daqui a pouco vai chegar uma data festiva, seja Natal, Páscoa, feriado. É tudo repetições, né? E se chegasse naquela data tivesse cessado, mas continua, porque Continua a sempre mesma está coisa. em busca daquilo, fica nessa engrenagem alimentando ela. Uhum. Então nunca é livre. O cativeiro, como o Lincoln falou, ainda está preso no cativeiro, mesmo não vendo o cativeiro que ele mesmo criou. Eu não tô percebendo que o pêndulo, os pêndulos chegando, as reações no meu dia a dia chegando, eu não percebo que eu mando de volta. Né? Porque falta o centro de gravidade permanente na E é consciência. essa ilusão de achar que quando eu conseguir atingir tal objetivo eu vou ser feliz, né? Que é, Sim. eu vou chegar ao feriado meu, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo que. Mas não, você fica naquela melancolia, porque você vê que não é aquilo. Não é aquilo que te nutre. Até ouvi pessoas falando, não vejo a hora de chegar minhas férias. Aí chega as férias, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar, que não aguento, porque é a maquinaria chamando de novo. Então, dentro de tudo isso, a gente vai entendendo que aquele que realmente consegue captar isso que está falando e compreender, ele começa a trabalhar de forma a estar tanto de férias, fim de semana, Uhum. Natal, Páscoa, porque ele consegue trazer isso para o presente e sempre, Sim. presente estando, ele não fica independente do dia da semana, da data festiva, das férias. Acontece tudo ao mesmo tempo. Sim, É isso que a gente trouxe, né? exatamente. A lei da recorrência, do karma e dharma, ação e reação e do eterno retorno estão interligados com essa mecanicidade? Sim, né? Está tudo interligado. A gente sabe que tudo isso acontece por estarmos inconscientes. Sim. Porque se conscientes estivermos, a gente consegue sair de tudo, porque daí a gente começa a parar de reagir nas ações e reações. É o karma e dharma, como são dádivas que você ganha no dharma e a questão do karma, cobranças que você infringiu. Aí você estando fora dessa engrenagem, com consciência, porque isso tudo é atrelado ao pensamento. Uhum. E você eliminando esse pensamento, né, você vai sair de tudo isso. Então isso tudo está atrelado, né, o retorno e recorrência. Eu venho aqui, faço toda a minha história, recolhe essa história, vem outra existência, repete tudo de novo, recolhe, repete tudo de novo até que aprenda, como o Aracides falou, aprendeu dentro da escola, aí não repete mais. Sim. Então tudo isso está atrelado sim de forma direta a isso que a gente está falando, dessa questão mecânica, né? Exato. E se a gente colocasse todo esse tempo que a gente desperdiça, né, no externo para dentro novamente, os nossos objetivos poderiam não, seriam realizados com muito mais consciência, né? Tipo, esses objetivos que a gente fica só, como a gente até trouxe em episódios anteriores, abrindo e não terminando, olha o tanto de coisa que eu tô criando, né? E já tô criando para um próximo, né? Para uma próxima volta desse pêndulo aí. Quando voltar, ainda vou estar nisso de novo. Então, são esses tópicos que a gente tem que ir cessando mesmo. É o dízimo. Eu estou pagando o dízimo para o meu pai interno. Não estou desperdiçando o meu talento, enterrando o meu talento. Sim. Exato. Agradeço a vocês por mais esse episódio. E por aqui a gente finaliza. Não deixe de curtir o nosso canal aqui no YouTube. Paz Evidencial e até breve. Paz Everencial e até breve. Paz evidencial e até breve. Paz inverencial. Até breve.